Boa noite. Eu estava pensando hoje, da gente fazer um outro negócio, abrir como se fosse uma mentoria, para que vocês trouxessem as dúvidas, que a gente pudesse debater, todo mundo junto. Mas se vocês quiserem, a gente faz isso semana que vem. Se não, uma outra oportunidade a gente faz, de debater, trazer casos reais e a gente poder ajudar junto. Semana que vem? Então tá bom. Semana que vem a gente faz isso então. Vai ser igual uma mentoria, vocês trazem as dúvidas. Eu quero montar tal coisa, eu quero fazer tal coisa, eu quero melhorar em tal coisa. Vocês trazem, a gente faz ao vivo aqui. Então hoje a gente vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Tem bastante ensinamento, talvez uma das mais famosas que Jesus contou. E tem bastante ensinamento. Hoje eu vou focar bastante nos ensinamentos para a gente trazer um pouquinho mais para a parte profissional, que é sempre o nosso tema, né? O que a gente busca aqui. Então é o que eu vou focar um pouquinho mais. Então vamos começar. Lucas 15, a parábola começa no versículo 11. Eu vou lendo, se vocês não quiserem abrir, fica à vontade, não precisa abrir não. Eu vou lendo aqui, a gente vai lendo e vai tirando os aprendizados. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Então aqui a gente já tem o primeiro insight e o primeiro aprendizado. O rapaz, o filho, quis a herança com o pai vivo, né? E Salomão fala que a herança adiantada é maldição. Lá em Provérbios 20 alguma coisa, Salomão fala que a herança adiantada é maldição. E aquele dinheiro era do pai e não do filho. Então o filho ele não plantou para querer pegar a herança. Então a gente já tem o primeiro aprendizado, que não adianta você querer colher aquilo que você não plantou. Então não é só porque o seu pai ou algum familiar ou algum conhecido está tendo uma boa colheita, que se você plantou você vai querer pegar, que não é assim que funciona. Então a gente precisa entender que só vamos colher aquilo que a gente plantar. Então esse já é o primeiro ensinamento. Vamos continuar aqui para o 13. No 13 ele diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Então, aquilo que vem fácil, vai fácil, né? Como o próprio ditado já diz, né? E além disso, além desse aprendizado, eu tenho aqui outros insights que eu tirei. Quando a gente não planta, a gente já pega o fruto. Em vez de a gente pegar sementes e plantar para comer dos frutos, a gente come a semente. E o que aquele filho fez, ele foi comer a semente. Em vez de ele pegar aquele dinheiro, plantar para fazer mais dinheiro, ele resolveu gastar. Então ele comeu o fruto, ele comeu a semente e não o fruto. Então é um outro erro que eu vi aqui. E eu já falei aqui naquela palestra do Gestão do Tempo, que quando a gente não tem a paciência de plantar para comer do fruto, e a gente quer sacar isso do futuro no presente, sai mais caro, né? Então, se ele tivesse plantado, aquele dinheiro ia multiplicar, e multiplicando ele poderia gastar, mas ele não, ele quis, em vez de multiplicar, gastar naquele momento. Então isso faz com que ele perca as sementes, né? que lhe foi dada, que a oportunidade foi dada para ele. No 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos.
Então vamos parar aqui que a gente tem mais insight. No 14, eu vou até ler de novo o 14. Depois de ter gasto tudo, veio a crise. Ou seja, ele gastou tudo para depois vir a crise. Então não foi por conta da crise que ele gastou tudo, mas sim pela irresponsabilidade dele. Então, todo mundo está sujeito aos altos e baixos da vida. Só que quando você aprende, você não depende. E você pode cair 10 vezes que você vai saber levantar. Porque você sabe qual é o caminho. Agora, esse filho não, ele não sabia. O pai era muito rico, era um homem de muitas posses, mas ele não sabia o que fazer para ter aquelas posses. Então quando ele gastou todo aquele dinheiro, ele não sabia o que ele ia fazer para se levantar. Então isso foi um problema para ele. E aí ele não encontrou nada para fazer e foi cuidar de porcos. Então ele gastou tudo e não tinha o que fazer. Vamos continuar aqui. Você precisa aprender a plantar. Então esse aqui é um outro ensinamento. Nós paramos no 15. 16. Tô apanhando aqui agora. É porque ele junta, não na série que é pequena, é que ele junta na mesma frase, que na mesma linha, que é difícil de encontrar. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Vamos parar nesse 16, que teve mais um aprendizado. Ele era, no versículo anterior, era ele que guardava os porcos, né? Se ele guardava os porcos, você concorda comigo que ele tinha acesso à comida dos porcos? Então ele não precisava pedir para ninguém. E aí eu tirei um insight que se ele estava pedindo para comer a comida dos porcos, ele estava se fazendo de vítima. Então não adianta ser vitimista. Ele perdeu tudo e aí foi se fazer de vítima para querer comer a comida do porco, sendo que se ele cuidava, ele tinha livre acesso. Se ele quisesse comer mesmo a comida do porco, ele ia lá e comia. Não precisava ficar contando para todo mundo, né? Então eu tirei aí um aprendizado de vitimismo. Não adianta a gente se fazer de vítima na situação. A gente tem que assumir o erro e colher aquilo que a gente plantou. Não tem jeito. Mesmo que a gente não tenha plantado nada. O outro insight que eu tiro disso, que ele era um cara de muitas amizades, né? Porque com certeza na festa e com dinheiro você encontra muitos amigos, né? E aí ele perdeu tudo e os amigos sumiram. Que aí ele foi pedir para cuidar dos porcos, né? E foi pedir comida dos porcos e os amigos sumiram. Então quer dizer, quando está tudo bem tem bastante gente perto. Quando está mal, não tem tanta gente perto assim. Então esse foi um outro aprendizado que eu tive aqui desse versículo. Nós estamos no 16, vamos no 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Vamos parar aqui de novo no 17. Mais uma vez ele se fez de vítima, né? Mais uma vez, porque ele está querendo. Ele já sabia que os empregados do pai tinham boa condição de trabalho, tinha comida. Aí ele quis sacar algo do futuro para o presente, resolveu gastar tudo irresponsavelmente e está se fazendo de vítima de novo, né? E querendo se comparar, né, com o pessoal que está lá, continuando plantando. Então, nesse versículo aqui, vamos ler o 18 para completar aqui, ó. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi. Isso aqui é ele ensaiando o que vai falar quando voltar para o pai.
Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Então, eu tenho aqui um grande ensinamento. Ele teve humildade de ver que estava errado, que o caminho não era esse, e voltar atrás. E aqui eu quero falar algo muito importante. Quando a gente toma uma decisão de começar algo novo, começar algo do zero, é muito difícil. É muito difícil. Você toma muita cabeçada da vida, você tem muitos altos e baixos. Só que ele teve a primeira baixa da vida dele, e a primeira coisa que ele fez foi olhar para trás. Ele não quis se esforçar para tentar alguma coisa. Ele simplesmente escolheu o que era mais fácil: voltar. Por mais que a lição de humildade é grande, de você se arrepender, pedir desculpa e voltar, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: às vezes a gente pega um caminho que é o caminho certo, só que dá errado antes de dar certo. Se você, na primeira dificuldade, olhar para trás e voltar, você estava no caminho certo, mas você voltou. O grande aprendizado é saber identificar quando o caminho é certo e quando o caminho é errado. Então você precisa ter muito discernimento disso. Porque nos dois caminhos vai dar errado. Só que a diferença é que o caminho certo vai dar errado e depois vai dar certo. E você precisa saber ter esse discernimento, qual o caminho que você está tomando. E se na primeira dificuldade você olhar para trás, vai ser o mais cômodo. Pode ser o seu cérebro te sabotando de conquistar o que você estava para conquistar. Então, antes de escolher um caminho que você vai tomar, analisa direito. É o único jeito que tem. Antes de você escolher a estrada que você vai pegar, você vai ter que analisar bem se essa estrada é a correta para você. Porque depois que você escolher, vai ter o dia mal, vai ter o percalço. Mas se você olhar para trás, você nunca vai chegar no seu objetivo, você nunca vai avançar na vida. Porque toda hora que vem uma dificuldade, você volta para trás. E no caso dele aqui, era muito mais fácil voltar para o pai do que continuar avançando. Então, esse é um grande aprendizado. E o segundo aprendizado desse trecho que eu li aqui agora é: errar e pedir desculpas é fundamental. Se você tomou o caminho errado, tenha um coração ensinável, peça desculpas, volta atrás, porque errar, todo mundo vai errar. E o problema não está no errar, o problema está em não se arrepender. A gente precisa se arrepender do erro. Isso que é o coração ensinável, é quando a gente se arrepende do que errou. Vamos continuar. Até aqui tudo bem? É diferente, né? Nunca fiz isso, né? Tá ruim? Não. Tá legal? Você não conta, você sempre fala que tá legal. Eu tava meio sem com algumas dúvidas do que fazer, né? Pensei em fazer essa mentoria. Aí eu falei, eu vou fazer a mentoria. Se eu chegar lá e não tiver dúvida, eu vou falar, tá encerrado. Vamos embora então. Mas aí eu falei, não vou pegar o pessoal de surpresa. Aí eu comecei a ler, tinha muita coisa. Aí eu falei, acho que se eu ler um pedaço e falando, na minha cabeça ficou mais fácil. Tá fácil de entender ou tá mais difícil? De verdade mesmo? Se não fala, vocês têm que me dar o feedback, senão eu não melhoro. A gente parou então no 21 para o 22. Deixa eu achar aqui que eu peguei. É que a minha Bíblia é outra versão e essa aqui que é mais atualizada. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Aí o filho disse aquilo que ele tinha treinado: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-se. Então, vamos ler mais um. Pois este é o meu filho que estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Então vamos parar aqui, que aí eu tive mais um
um insight. O pai, ele é um líder, né? E como todo mundo erra, os mais jovens são mais propensos a errar um pouco mais do que os mais velhos. Não que os mais velhos não errem, mas os mais jovens costumam errar mais porque tem menos experiência de vida, né? Menos quilômetro rodado. E o pai, como um grande líder, ele podia apontar o erro, mas não, ele trouxe para perto. Então esse aqui foi o ensinamento que eu tirei desses 3 versículos. Então quando a gente tem alguém próximo a nós que erra, a maioria das vezes a gente aponta o erro. Eu te avisei, eu falei. Poucas das vezes a gente traz para perto, né? E você repara que o pai até comentou, fez uma frase aqui que eu achei bem legal. O filho estava morto e voltou à vida. Então quer dizer, ele em nenhum momento ele julgou as atitudes do filho. Ele não perguntou se tinha dinheiro ainda, se o dinheiro tinha multiplicado, se tinha acabado, o que aconteceu. Ele simplesmente trouxe o filho para perto. Ele já sabia que tinha perdido dinheiro, porque tem um padrão, né? Quando começa torto, termina torto, né? Não tem jeito. E ele já sabia que tinha perdido dinheiro, mas assim ele trouxe para perto. E trazendo para perto, quando a gente traz uma pessoa que errou para perto, em vez de apontar o erro, essa pessoa ela se sente amada, né, pela gente. E quando ela se sente amada, ela já sabe que errou. A pessoa já sabe que ela errou. E aí, se você apontar o erro nela, você só vai afastar ela de você. Quando você precisa abraçá-la, trazer para perto e mostrar o caminho certo. Então, eu já tive algumas oportunidades que eu fiz certo, algumas oportunidades eu fiz errado na minha vida, nesse sentido aqui, né? E é muito bom a gente sempre relembrar, do tipo, pessoas que erraram perto e eu falei, tá vendo, você errou, não sei o quê, e essa pessoa tá longe, não escuta mais. Uma vez que você faz isso, ela não escuta mais. Agora, eu já tive outras oportunidades que eu falei que estava tudo bem, que nem sequer apontei o erro. Essas pessoas ficam perto de mim, né? Escutam mais e aí elas passam a escutar o próximo conselho. E eu tenho uma coisa comigo que eu acho que a gente é responsável. A gente não é responsável pelos atos das outras pessoas, mas nós somos responsáveis por não fazer o bem que a gente poderia fazer para os outros. Então, quando a gente aponta o erro da outra pessoa e essa pessoa ela vai trancar o coração, ela não vai mais te escutar, você poderia ajudar ela numa outra situação e ela não vai te ouvir. Mas eu acho que a gente tem uma parcela de culpa. Por mais que quem está errando é a pessoa, eu acho que a gente tem uma parcela de culpa. Uma parcela de culpa do seguinte sentido, que a gente tem que saber lidar com cada um. E além de saber lidar, saber o modo que cada um vai ouvir. Porque não adianta nada, senão você tem sua experiência de vida e você vai passar a sua experiência com autoridade, porque você passou. Só que se você não passar da maneira certa, da maneira que a pessoa vai entender e ouvir, você não vai ajudar ninguém. É como se você tivesse ficado quieto, né? E eu tenho bastante problema com isso, às vezes na forma de falar. A Glória até brinca comigo, fala que eu não sei conversar, né? Não sei explicar, né, que você fala. Eu não sei explicar, porque às vezes está tudo muito na minha cabeça e eu falo meia dúzia de palavras e achei que está tudo bem explicado e não está. Mas isso é cobrado de mim, porque a gente tem que saber ensinar com a experiência que a gente tem. Senão, não serviu de nada a sua experiência. Deu para entender? Deu? Vamos continuar. Agora começa a ficar meio estreito aqui, ó. 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço
e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Vamos parar aqui. O irmão sentiu uma inveja, né? Vocês deu para perceber, né? E aí eu aprendi duas coisas com isso. O pai, ele foi muito hospitaleiro com o irmão mais novo. O mais velho, ele sentiu uma inveja, porque o pai nunca, até então, ele se julgou ser um bom filho, e o pai nunca tinha dado um novilho para ele. Só que eu acho que quando a gente faz as coisas certas, não somos nós que temos que dizer que a gente é bom. É os nossos resultados. Então, os nossos resultados têm que estar acima da gente falar que é bom. E aqui você já deve ter ou passado por isso, ou visto alguém fazendo isso, que é, às vezes, numa empresa, num ambiente de trabalho, a pessoa fala: aqui eu faço tudo, né? E eu não sou reconhecido, tal pessoa é mais reconhecida. Só eu consigo fazer isso. E aí me veio logo link com isso, né? Tá parecendo o irmão mais velho. Quer dizer, não é você que tem que falar. As pessoas vão perceber através do seu resultado. Se você não está dando resultado suficiente para que os outros percebam, então o problema está com você. Talvez você não seja tão bom quanto você fala. Então é os teus resultados que vão falar por você. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando fala que é bom, que só a gente resolve, que só isso, que se a outra pessoa não está percebendo, tem alguma coisa errada. E a gente nunca precisa dizer que a gente é bom. O nosso resultado já vai contar por isso. E quando a gente começa a ter resultado, aonde você chega, as pessoas já sabem quem é você. Seja numa empresa, seja numa roda de amigos. Se você é bom mesmo, as pessoas já vão falar antes de você chegar que você é bom. Que você desenrola, que você resolve. Foco no resultado e não na colheita do outro, né? Porque quando a gente... A segunda coisa que eu vi da inveja dele é que ele olhou para o lado. A gente não deve olhar para o lado para ver o que o outro está ganhando, né? A gente tem que olhar para o nosso, né? O outro plantou outra coisa, por isso que está colhendo outra coisa, né? Então a gente não deve olhar para o lado. Vamos no 30, estamos quase acabando. Deixa eu achar o 30 aqui. Achei. Mas quando volta para casa... Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre esteve comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Não se alegrar com a vitória do outro. A vitória para o pai foi o outro irmão ter voltado, e o irmão mais velho não se alegrou com isso. Se você não se alegra com a vitória do outro, você não vai conseguir a sua vitória. Isso aí é batata, porque você não consegue ver o outro feliz. É igual aquela frase: eu desejo que você seja feliz, não mais do que eu. Eu desejo felicidade para todo mundo, mas não quero que ninguém seja mais feliz que eu. Então isso aqui é exatamente isso. Se a vitória do teu companheiro não te dá prazer, a sua não vai chegar. Isso é certeza. Eu penso assim, se eu não sinto felicidade em ver a sua vitória, eu tô com inveja. Exatamente. Exatamente. E aí quando você sente isso, você não vai conseguir, não vai conquistar. Não vai conquistar. A gente precisa se alegrar com a vitória do próximo, né? E é tão legal que a atitude do pai foi totalmente diferente do que até o filho que abandonou, que matou ele, né? Porque pediu herança. Sim. Pensou que ele teria. Ele não falou: você perdeu as coisas, tá vendo? Sim. Como você sai daqui? Não, ele abraçou ele numa festa. E deu uma festa. E às vezes a gente não quer fazer isso, né? Quer ter a atitude do irmão mais velho. Sim. Por que você não brigou? Por que você não chamou atenção? Você tá dando uma festa? Exatamente. Você tá errado, mas não, ele trouxe pra perto.
o que você está falando, eu entendi que a consequência do próprio erro já é o suficiente. Exatamente. Acho que a gente não precisa ficar batendo. Não precisa ficar batendo. Tecla, né? Até porque se a gente ficar batendo, a gente não desculpou a pessoa que voltou, se arrependeu e pediu desculpa, né? Porque senão toda hora a gente vai ficar apontando, então não está desculpado, né? Então a gente tem que se perdoar e... É porque o próprio erro já trouxe... Já vai trazer as consequências demais, exatamente. Eu acho que se a gente tiver a atitude do irmão mais velho, Sim. a gente acaba afastando ainda mais a pessoa. Exatamente. Agora imagina só, né? Vamos imaginar aqui. A gente ainda passou por dificuldade. Já vou chegar na minha conclusão final aqui, mas o filho mais novo passou por dificuldade. Aí ele voltou, escolheu o caminho errado e voltou. E aí, ainda assim, pelo irmão mais velho, ia ser posto para fora. Quer dizer, o irmão mais velho podia ter ajudado e não ajudou. Aí a consequência vinha em cima do irmão mais velho, né? Porque aí ele ia expulsar, em vez de trazer para perto, ia expulsar o irmão mais novo para longe. E aí o bem que ele podia fazer ele não fez, né? Então a gente aprende muito com o pai, abraçando, trazendo para perto e não apontando o erro, né? Eu acredito que tem hora para tudo e a gente não pode obrigar, né? Você tá aqui, se você vai falar, você vai ouvir. Sim. A gente não pode obrigar, porque tem hora certa para tudo. Exatamente. E às vezes vai demorar 1 ano, 2 anos, porque eu acredito que quando a pessoa vem de um erro, ela já está tão culpada, ela já está tão mal. E aí você vem mais com essa cobrança de você vai morrer, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu acho que isso contribui para ela piorar. Contribui para piorar. E aí, aí a gente não fez o bem, né? Quando a gente pode salvar uma vida e não salva, qual é o preço que a gente vai pagar disso, né? É muito alto. E é exatamente isso que você disse. Às vezes a pessoa não está, naquele momento ela não quer escutar mais nada, ela só quer um abraço, está tudo bem. O abraço salva mais do que uma palavra, às vezes, né? Não adianta. Abraço curador. Um abraço curador. Ela já sabe que errou, a pessoa se arrependeu, pediu desculpa, né? E aí você vai ficar apontando o dedo, é pior. Pode ir, por favor. Nós vemos isso também na área do direito penal, quando um pai tem uma arma em casa e o filho pega essa arma, um filho menor, sem noção de antecedente, dispara essa arma e acaba ou atingindo a si próprio ou algum outro da casa e esse outro acaba falecendo. E o Estado, o que ele faz? A punição do pai já é a perda Sim. do filho. Então o Estado não o condena. Interessante. A pena máxima que deveria ser. Mas ele é condenado. Mas não da forma como... Porque ele já está sofrendo uma punição. Legal. Ele já sofre uma punição que é a perda do filho por conta da arma que ele tinha. Ou então, o pai que acaba tendo um acidente, eu digo pai, a mãe, qualquer um, tem um acidente automobilístico e um ente querido vem a falecer. Né? A consequência ele já perdeu. Sim. Ele não vai ter mais, então ele já está sendo punido por aquilo. Sim. Né? E a punição dele perante o Estado vai ser bem menor. Interessante. Mas depende das situações também. Haja prova. Ah, sim. Imagino. É legal a senhora falar depende de situações, porque tem gente também que abusa disso, viu? Sim. Né? Então é bom a gente também aquela desculpa da boca para fora, sem o verdadeiro arrependimento, né? Aí a gente desculpa, abraça e a pessoa faz de novo. Ou então lá na frente joga na sua cara. Joga na sua cara, exatamente. Esse é bem pior. Você não pediu desculpa, eu já te perdoei. Exatamente. No passado. É. Mas hoje vem e joga aquela história. Exatamente. Ocorrido até 10 anos atrás. Exatamente. Então, Ela própria não se perdoa. não se perdoa. Então a gente aqui já tem um ensinamento do arrependimento de coração, né? Você vê até que ele ensaiou. O versículo anterior ele ensaiou que ia pedir desculpa para o pai e depois ele foi e pediu desculpa mesmo, né? Então um arrependimento de coração mesmo e saber que pegou o caminho errado, tomou as decisões erradas e voltou.
Temos que ficar felizes na vitória do próximo. É isso aí, Nani. Temos que ter mais empatia às vezes. Pessoas querem só um abraço, querem desabafar. Exatamente. Às vezes a gente só precisa ouvir para ajudar uma pessoa. E cada pessoa que a gente ajuda, a gente cumpre o nosso propósito na Terra, né? Nosso propósito é ajudar pessoas. E cada vez mais que a gente ajuda pessoas, a gente está mais parecido com Cristo, né? Então, acho que é o nosso objetivo, né? Conclusão, a gente terminou de ler, né? Fui dando vários insights aqui. Conclusão que eu tiro dessa parábola, voltada aqui mais para a área profissional. Só você vai resolver os problemas que você criou. O filho pródigo escolheu pegar um dinheiro que não era dele, pegou, gastou, viu que o caminho era errado, não sabia fazer nada, se soubesse ainda ia produzir e conseguir dinheiro, se fez de vítima, resolveu voltar. Só ele podia consertar o erro dele. Tem coisa que Deus vai resolver, mas tem coisa que é você, porque você criou. Você que criou esse problema. Então o filho pródigo é ele que tinha criado, não tinha para onde ir, né? Diferente de se fosse uma doença ou alguma coisa assim, que aí é só Deus mesmo para curar. E mesmo assim ainda tem exceções, né? Você fumar a vida inteira, teu pulmão pode ser que tenha problema, né? Então não foi Deus que te colocou naquela situação, você plantou aquilo, né? Então tem as exceções, né? Outra coisa que eu vi aqui, toda vez que a gente erra, e isso aqui a gente vê muito claro, errou, planeja como sair do problema, como resolver o problema e age. Aqui a gente vê claramente, ele foi, gastou dinheiro, errou, planejou como que ia sair do problema, voltando e pedindo desculpa, pôs em ação. Então quer dizer, se você errar na sua vida, se você não planejar para resolver o problema, porque ele já existe, já houve um erro, se você não se planejar para resolver, e depois que você se planeja, você não age, não adianta nada. Não adianta nada. Então tem uma coisa que eu falo bastante, que é, vamos errar muito, nunca nas mesmas coisas, e vamos errar o mais rápido possível, para que a gente aprenda, corrija e ponha em prática de novo. Então isso é um outro aprendizado que eu tive aqui da minha leitura, né? Então a gente precisa ver que errou, planejar e agir. E para finalizar, mesmo quando a gente cria os problemas, Deus nos ajuda, por mais que a gente tenha que resolver. Só que Ele não vai fazer por nós, mas Ele vai nos dar estratégias para resolver. A gente precisa se arrepender para conseguir ouvir, para ter um coração ensinável e entender as estratégias para agir. Imagina uma casa cheia de portas. Algumas estão abertas, outras estão trancadas. Você tem que ir tentando. Mas quem abre a porta, quem vai girar a maçaneta, é você. O que Deus vai fazer? Ele vai destravar a porta, mas quem vai abrir vai ser você. Quem vai girar a maçaneta vai ser você. E se você não ter uma estratégia para saber quais as portas que vocês vão abrir, não pedir para Deus essa estratégia, quais as portas você vai abrir, saber o que você errou, e ir lá e de fato abrir para você passar, não vai resolver. Então não adianta chorar. E a gente teve aqui uma boa lição de vitimismo, né? Uma boa lição do filho mais novo que se fez de vítima. Era ele que cuidava do porco. Para que ele ia se fazer de vítima? Para que falar, você pode me dar a comida dos porcos para comer? Se você que cuida, vai lá e come. Se fez de vítima, né? E às vezes a gente também se faz de vítima. Então a gente precisa agir, pedir a estratégia para Deus, Deus vai dar, e a gente precisa agir. Mas aí eu vejo que não foi só o vitimismo. Eu vejo que o fato dele ter pedido a comida, ali ele começou a ter consciência e a humildade começou a agir. Eu vejo por esse lado, porque enquanto ele tinha dinheiro, recursos, Sim. ele era o tal. O orgulho,
o dinheiro comprava tudo, o dinheiro mandava. Então ele não pedia, ele determinava, ele mandava. Sim. Né? A partir do momento que ele passou a não ter, a humildade bateu e ele começou a mentir. Com certeza. A lição de humildade ela é muito boa, né? Realmente ele teve humildade. Eu concordo. Eu até comentei também, quando a gente estava passando aqui, eu até comentei, falei, tem a parte da humildade, mas se a gente levar um pouquinho mais para o lado profissional, ele não agiu. Ele se fez ali como vítima, né? Ele aprendeu com o erro dele, mas levando um pouco mais para o lado profissional, eu entendi mais que ele se fez como vítima. Porque ele podia pegar. Ele podia pegar, depois falar, avisar. E por um lado um pouco mais social, eu vejo muita humildade, concordo com a senhora. Vejo muita humildade, errei, posso comer a lavagem? Vejo muita humildade. E um terceiro ponto, que quando a gente está bem, tem muito amigo, né? E nesse momento ele não tinha nem amigos. Né? Cadê o pessoal da festa, da bebida, da curtição, né? Seu dinheiro acabou. Acabou, né? Enquanto estava pagando, estava bom, né? Depois que parou de pagar o forró, foi todo mundo embora. Gente, esses foram os meus ensinamentos, meus aprendizados, né? E passei para vocês. Foi bem diferente hoje, né? Fui vendo. Gostaram, né? A Bruna não conta, não. A pregação foi uma pregação muito boa. Foi? A Bruna... Parte por parte. A Bruna não conta, não. Mas é certo, é muito bom. Eu mudei um pouquinho aqui, eu achei que tinha muito... Eu já ouvi pregações, mas eu nunca vi por esse lado. Dessa forma. A gente podia levar para qualquer lado aqui, depois eu estava pensando. Se quisesse levar para um lado no casamento, eu ia falar casamento. Se quisesse levar para o casamento, você podia levar. Né? E o grande segredo aqui é quando errar, se arrepender, né? Voltar, pedir desculpa. Né? Então a gente podia levar aqui para um monte de lado. Como a gente foca um pouquinho mais na vida financeira, melhorar um pouquinho também como pessoas, foi esses os aprendizados que eu tive. Tenho certeza que se ler de novo vai ter outros aprendizados, né? Então a palavra... Oi? De amizades também, sem dúvida. E assim, na hora que ele mais precisou, o único, acho que Deus falando com ele mesmo, né? Sim. O perdão, né? Os Sim. amigos, tchau. Todo mundo vai embora. O que ficou com ele foi Deus. Veio a humildade nele e Sim. que é o amor de Deus, né? Para pedir. E você falando aqui agora, eu tive... ele escolheu o caminho, né? Que ele pegou. E a gente também escolhe os nossos caminhos. E se a gente conseguir... É muito difícil isso, porque tem coisa que a gente não viveu. Então é difícil... Depois que vive é muito fácil falar, errei, o caminho estava errado. Mas antes, se a gente conseguir cada vez mais refletir sobre o caminho que vai pegar, tentar falar com pessoas que já passaram por isso, a gente vai errando menos. E vai cada vez menos pegando a estrada errada. Né? E vai aprendendo com o erro dos outros. Né? Então, hoje aqui eu tive um grande aprendizado. De escolher melhor o caminho que a gente vai pegar. Se você não pega esse caminho, ele já estava... Não ia ter tanto ensinamento, né? Mas ia resolver a vida dele. Não deve ter sido fácil toda essa trajetória. Aqui não fala quanto tempo demorou. Eu acredito que não muito, né? Porque herança, se tem uma coisa que acaba rápido é herança, viu? Nossa, se tem uma coisa que uma coisa que desaparece é herança, mas gente, foi isso então. Mas deixa eu desligar. Pessoal da internet, obrigado. Semana que vem tem mais. Semana que vem então vai ser um culto de mentoria. Então vocês trazem o que vocês querem debater, o que eu posso ajudar, seja na vida profissional, seja em alguma coisa que vocês querem montar, fazer. Vamos fazer um culto de mentoria então. Se ninguém aparecer aqui, estou lascado. Vou ficar... Então tá bom. Pessoal da internet que quiser participar também, prepara aí, vai mandando aqui que a gente vai lendo. Obrigado pela presença, até semana que vem e um abraço. Você viu, né?